Nesse vídeo irei narrar o derradeiro combate entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna de forma imersiva com efeitos e trilhas. A luta acontece bem na frente no mangá, então se você é um fã ansioso do anime, tem spoiler do futuro da obra. Óbvio, né? Se ainda assim quiser assistir o vídeo, segura mais um spoiler. Sukuna agora tá no corpo do Megumi e tá no controle. Esse eu acho que todo mundo já sabe. Certo? Que comece a luta. O confronto havia sido marcado para aquele dia, mas a hora e o local... Bom, isso era irrelevante. Sukuna apenas aguardava, até que finalmente percebe ao longe aquele showzinho de luzes. Enquanto Idite subia uma barreira, o Tahime utilizava sua técnica amaldiçoada. A área restrita e solista. Sua técnica amplifica temporariamente a quantidade total e a liberação de energia amaldiçoada de qualquer um dentro de sua área, incluindo a dela própria. A subtração de elementos é sinônimo de domínio da técnica amaldiçoada. Dessa forma, a habilidade de um feiticeiro é mensurada pela sua capacidade de subtração de elementos na preparação e ativação de sua técnica amaldiçoada. Mas o Tahime não realiza a subtração de nenhum elemento. Palavras amaldiçoadas, selos de mão, dança e até música. Ao transformar sua técnica amaldiçoada em um ritual, ela é capaz de aumentar sua eficácia em até 120%. O feiticeiro mais poderoso da história e o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna. Aquele que será o desafiante e o desafiado será decidido neste golpe. Gojo também participava do ritual. Palavras amaldiçoadas, sinais de mão. Ao realizar o mesmo processo de Utahime, sem subtração de elementos, foi possível alcançar uma liberação de 200% do vazio roxo. Sukuna sente o perigo e estica rapidamente suas mãos fortificadas com energia amaldiçoada para uma defesa. O vazio roxo voava em sua direção, varrendo os prédios no caminho. E ao chegar ao prédio em que Sukuna estava, ele é completamente tombado. Graças à barreira de Idite, Sukuna não previu corretamente o primeiro movimento de Gojo. Apesar de ser capaz de sentir sua presença, ele não foi capaz de perceber a liberação de energia amaldiçoada até momentos antes do impacto. Sukuna atravessa a cortina de poeira enquanto aplica a reversão dos braços que foram decepados. O feiticeiro mais poderoso da história e o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna, enfim, estão frente um ao outro. Acho que você ainda não entendeu sua posição, então vou desenhar. Você é o desafiante. Gojo provoca. Desafiante? Apesar de ter sido um ataque surpresa, você parece bem feliz. Satoru Gojo, você é só mais um peixinho qualquer na minha tábua de cortar. Talvez um mais fresco que os outros, mas ainda é um peixe sem nome. Por isso, vou começar tirando suas escamas. Guarda esse cara, hein? Então é pra eu pegar leve contigo? Gojo questiona enquanto retira seu sobretudo. Infelizmente pra você, andei fazendo uns treinamentos especiais. E já que é o Megumi, não preciso me segurar. Já que tal pai, tal filho. Você não morreu junto com o Yuji da última vez. Então vou pensar no que fazer com o Megumi depois de te matar. Sukuna dispara um chute que Gojo evita e revida com um soco de direita. Sukuna bloqueia e devolve na mesma maneira. Mas o maníaco do Gojo deita no chão para desviar. Ainda lança um sorrisinho e um movimento de mão, empurrando Sukuna contra a parede de vidro ao lado. Ele fica preso lá até que a atravessa e é lançado para longe, se colidindo com algumas estruturas. Quando o rei das maldições se recompõe, mal consegue respirar, pois Satoru já tentava esmagá-lo com um pisão. Sukuna recuava, enquanto Gojo continuava a persegui-lo, abrindo um buraco no chão a cada passo. Eles corriam sobre uma ponte, até que Gojo levita, destrói um pedaço daquela ponte, a levita junto de Sukuna e a lança na direção de um prédio. Mas Sukuna se agarra no resto de ponte e a destrói antes da colisão contra o prédio. Então corre para frente, aponta seu dedo para Gojo e diz: deslamentar. O ataque acerta o alto de um prédio atrás de Gojo, que olha para lá. Enquanto Sukuna avançava em sua direção, o rei dispara um soco de direita que Satoru bloqueia. O prédio cortado estava para cair sobre eles. O punho de Sukuna continuava avançando. Gojo o segura com mais força e parece ter uma ideia.
Ele entra junto do adversário no prédio que caía, através de uma das janelas. Agora dentro do prédio, quase de cabeça para baixo, Sukuna pega uma das portas e joga contra Gojo, que preparava um golpe. O resto de prédio então papoca e os destroços se espalham pela rua. Os adversários ficam um ao lado do outro, esperando a poeira se dissipar. Vou fazer você levar a culpa por isso. Você acha mesmo que é capaz? Pera, a mãe não tá fazendo live disso, tá? Enquanto isso, Itadori, Yuta e os demais feiticeiros assistiam o combate através de várias TVs. Segundo análises, Sukuna está usando a extensão de domínio para neutralizar a técnica do ilimitado e passar pela intangibilidade do Gojo. Hakari perguntava qual seria a lógica por trás dessa neutralização do domínio de Gojo. Kusakabe então diz: parece que aperfeiçoaram ainda mais o nosso domínio simples. Ao envolvê-lo com um domínio sem utilizar uma técnica amaldiçoada, isso torna possível anular a técnica amaldiçoada do alvo. Você consegue usar essa extensão, Kusakabe? Consigo, é porra. O problema dessa extensão, segundo Hana, é que não pode ser usada em combinação com as técnicas inatas, e nem mesmo o Sukuna está livre disso. O Panda se pergunta se eles estão cientes que nenhum dos dois poderão usar suas técnicas amaldiçoadas. Hana completa que, se presumirem que Sukuna tem alguma carta na manga para superar o ilimitado além da extensão, Gojo vai perder. Miwa então pergunta: mas se esse é o caso, então por que o Sukuna não usa a expansão de domínio? É difícil usar técnicas amaldiçoadas após expandir seu domínio, não é? Então isso não forçaria o Gojo a também usar sua expansão de domínio? Kirara pergunta se o acerto garantido pela expansão de domínio pode passar pela técnica amaldiçoada de Satoru. Então Itadori responde: há muito tempo, quando estávamos dentro do domínio de uma maldição, ele disse que passaria. Levantam a possibilidade do Sukuna achar que Gojo vence essa batalha pelo espaço do domínio. Mas Shoko diz que se fosse mesmo o caso, ele já teria começado expandindo seu domínio. Joso então diz que essa batalha pelo domínio na verdade não aconteceria, pois de acordo com Itadori e Inumaki, a expansão de domínio de Sukuna não possui uma barreira fechada. Sua declaração deixa todos ao redor completamente desacreditados e chocados. Kusakabe pede pra Miwa jogar aquela água. Ela pega a garrafa e joga pra ele. Ele devolve a garrafa e esclarece: eu disse pra você jogar água, não a garrafa. Miwa fica com cara de bunda, então joga água na cara dele. Essa foi uma ilustração de como é expandir um domínio sem fechar uma barreira. A água pode ser mantida sem um recipiente? É possível desenhar um céu sem uma tela? Uma flor desabrocharia de uma semente sem raízes, caule e folhas? É como rodar um software sem um hardware. Resumindo, é impossível. Maki então diz que o domínio incompleto do Megumi não tinha uma barreira fechada. Eu ouvi isso antes da promoção de grau, mas, naquele caso, ele utilizou os prédios e construções para conseguir fechar a barreira. O que nós estamos falando agora, comparado a isso, é de outra dimensão. Porém, o Kenjaku fez o mesmo. Daquela vez, Atsukomo contra-atacou com um domínio simples. Enquanto isso, Tengen destruiu a barreira aberta pelo lado de fora. O domínio simples foi dilacerado em um piscar de olhos. Se Atsukomo tivesse expandido seu próprio domínio, quem sabe? Joso retruca. Mei então diz: mas aí não seria uma batalha de domínios, apenas uma batalha entre os limites das barreiras. Talvez pudesse no máximo se tornar uma batalha entre acertos garantidos. Miwa questiona: então o que são essas batalhas de domínios? Não é uma batalha entre acertos garantidos? Mei reforça: é como eu disse, os acertos garantidos só são possíveis por causa das barreiras. Então seria uma batalha entre os limites das barreiras. Vocês estão falando de expansão de domínio como se não fosse nada, mas aquilo consome muita energia amaldiçoada, não dá pra ficar usando toda hora. Ino diz. E Inumaki responde: Okaka. Ino continua: é como Inumaki falou, a energia amaldiçoada do sensei não tem fim, mas isso é porque ele tem uma eficiência no uso da energia amaldiçoada absurda. Além disso, ele não gasta menos energia do que ele auto-reabastece naturalmente. Mas isso é só para os usos normais, não é? Expandir um domínio diversas vezes deve funcionar de forma diferente. Mas e o Sukuna? Ele está em outro patamar. Um patamar de um deus. O Sukuna tem uma perícia extrema com sua expansão e com a troca entre usar a extensão de domínio e a sua técnica amaldiçoada. Se o Gojo não tivesse os 6 olhos, o Sukuna ganharia no quesito de eficiência de energia amaldiçoada. Além disso, eu estimo que o total de energia amaldiçoada dele seja maior que o meu. Talvez mais que o dobro. É só um palpite, mas será que os dois também não sabem qual será o resultado dessa batalha de domínios? Ei, é agora. Nesse instante, tanto Gojo quanto Sukuna ativavam suas expansões de domínio. Niveladas.
Dentro da barreira do Gojo, o acerto garantido de ambos se anulam um ao outro. Com ambos os domínios expandidos, se houver algum dano relevante e um dos domínios colapsar, o lado oposto atacará imediatamente. Aqueles que assistiam não acreditavam. Niveladas, mas apenas dentro da barreira. O alcance da expansão de domínio do Sukuna se prolonga para fora da barreira de Gojo. E o lado externo da barreira de um domínio é vulnerável a um contra-ataque que vem de fora. Então, o ataque que se estendia para fora da barreira de Gojo a destrói. E o que sobra é o santuário malevolente de Sukuna, o rei das maldições. Gojo estava pasmo. E de repente, sofre um corte no pescoço. Ele leva a mão ao ferimento e ele começa a se regenerar. Os que assistiam percebem que ele utilizou a técnica amaldiçoada reversa. Mas enquanto ele estiver dentro do domínio de Sukuna, será inútil. Este domínio não fecha uma barreira, então pode ser fácil de escapar. Mesmo que o santuário malevolente tenha uma área máxima daquele espaço gigante que ficou vazio em Shibuya, com a velocidade do Gojo isso pode ser fácil. Não, o teletransporte do ilimitado se baseia na compressão do espaço e das coordenadas. Além disso, depois de ter expandido seu domínio, o Gojo não pode usar suas técnicas por um tempo. Que? Pois é. Complicou. Gojo já estava banhado em seu próprio sangue, com o corpo todo cortado. Ele começa a correr rapidamente e Sukuna o persegue. Achou mesmo que poderia escapar? Sukuna o chuta. Gojo segura sua perna e revida com um soco, mas o rei se abaixa, vai pro chão e prende uma das pernas de Gojo entre as suas. Satoru prepara um poderoso soco de direita, mas Sukuna esquivou sua cabeça para o lado e o golpe atingiu o chão. Ele logo levanta. Mesmo que ele esteja usando a técnica amaldiçoada reversa com todo o seu poder, ele se move bem para evitar a minha lâmina. O ponto central dos golpes do santuário malevolente é o santuário, não o Sukuna. Assistindo, Itadori pergunta: aquele santuário, se destruí-lo, o que acontece? As coisas que são trazidas do domínio inato geralmente não têm significado especial ou função específica. A existência dele não deve fazer diferença. Kusakabe responde, meio completa que o santuário é só um símbolo do domínio. Ele não pode ser destruído, e nem tem sentido fazê-lo. Se Gojo, que tem os 6 olhos, não tentou destruí-lo, isso já é uma resposta. Enquanto Kirara se perguntava se a situação não tinha solução, Gojo dava início a um domínio simples. Itadori, confuso, pergunta se o sensei não tinha dito que não conseguia fazer isso, mas lhe é esclarecido que ele disse que não conseguia ensinar isso. Um gênio que é capaz de tudo desde o começo realmente não foi feito para ensinar. Ele se cura com a técnica amaldiçoada reversa, enquanto anula o acerto garantido com o domínio simples. Joso se perguntava como ele podia fazer isso ao mesmo tempo que a reversão, mas de qualquer forma, o domínio simples só vai segurar um tempo contra essa expansão. Os dois feiticeiros vão na direção um do outro, ambos se esquivam dos golpes. Nesse instante, a anulação criada pelo domínio simples acaba e Satoru é cortado mais uma vez pelo santuário malevolente. Então, ele novamente utiliza o domínio simples. Sukuna estava de saco cheio dessa enrolação. É quando aqueles que assistiam percebem que Gojo parou de se curar. Ele não estava mais utilizando a técnica amaldiçoada reversa. Yuta não via sentido nisso, afinal a energia amaldiçoada de Gojo não acaba. Mas isso é só no uso normal. Ele está expandindo um domínio e usando a técnica amaldiçoada reversa, ou seja, está consumindo o dobro. E para piorar, o Sukuna não para de atacar nem por um segundo. Ino exclama. A anulação do domínio simples novamente acaba, e Gojo é mais uma vez cortado no pescoço. Nesse instante, todos se perguntam: Satoru Gojo vai perder? Ele pula na direção de Sukuna e se agarra nele, o abraçando com os braços e pernas. Essa velocidade. Reversão da técnica amaldiçoada. Gojo, ainda com a chave de pernas, move seu corpo para trás e aponta os dedos em sinal de arma para o rosto de Sukuna. Yuta soltava um grito, perguntando o que foi isso. Então, ele sozinho chega a uma conclusão. Ele parou de curar o corpo, a fim de usar a técnica amaldiçoada reversa para recuperar a técnica amaldiçoada que estava exausta. Gojo então usa o vermelho, acertando a cara de Sukuna queima-roupa, o repelindo violentamente, o fazendo se colidir com seu santuário. Com metade de seu rosto deformado pelo ataque, o rei das maldições solta um sorriso. Ah, que canseira, dizia Gojo, já aplicando a técnica amaldiçoada reversa no corpo.
Yuta seguia sem acreditar no feito de Satoru. Isso é impossível, ou pelo menos era o que eu achava. Na verdade, o Gojo Sensei está realmente fazendo isso agora. Curar a exaustão da técnica é bem diferente de curar o dano que o corpo recebeu dos cortes e queimaduras. Digamos um motor, quando quebra um de seus componentes, precisaria de um reparo. Mas um que superaqueceu vai começar a ter um mau funcionamento e esfriar sozinho para se consertar. Quer dizer que não deveria ser possível esfriar mesmo utilizando a técnica amaldiçoada reversa? Maki pergunta. Yuta diz que isso era o que ele pensava, mas parece que foi ingênuo. Enquanto isso, na luta, o alcance do domínio de Sukuna havia diminuído consideravelmente. E Gojo provoca. Qual é? Você consegue chegar mais longe do que isso. A provocação funciona. E nesse instante, Sukuna aumenta a área do Santuário Malevolente. Kusakabe se perguntava no que Gojo estava pensando para fazer uma idiotice dessas. Mas, no momento em que Sukuna aumentou sua área, Satoru Gojo expandiu seu domínio pela segunda vez. Mas o resultado não vai ser o mesmo? Ele não é tão idiota assim, entendi. Não vai quebrar dessa vez? Ele inverteu as resistências externas e internas da barreira? Então quer dizer que... essa barreira é resistente a golpes externos? Como ele consegue alterar à vontade essas especificações de seu domínio? Agora, o Santuário dos Infernos estava dentro do vazio imensurável. Hora do segundo round. Os dois começam uma rápida e intensa troca de golpes. Gojo é acertado. Fala sério. O Sukuna consegue usar a amplificação de seu domínio enquanto mantém seu domínio expandido? Bem, isso não é impossível. O que não pode ser usado durante a amplificação de domínio é a sua técnica inata que está gravada em seu corpo. Mas como sua técnica está partindo de seu domínio expandido, a história é outra. Então, qual o objetivo dele com isso? Gojo acerta um potente soco nas costelas do inimigo, que em seguida gira, fazendo suas costas encostarem na do Gojo. É o quê? O acerto garantido do Sukuna dentro do domínio foi desativado. O Rei das Maldições fazia o sinal com a mão direita, ainda colado no adversário. As dicas de Kenjaku foram lembradas. O vazio imensurável não afeta o próprio Gojo e as pessoas que ele toca. Isso é algo que eu já presenciei. Para destruir o domínio do Satoru Gojo por fora, Sukuna aumentou novamente o alcance de sua expansão e criou um pacto de ligação mais forte do que feito em Shibuya. O pacto de ligação aumentou o acerto garantido do Santuário Malevolente dentro da expansão do Gojo e aumentou ainda mais a força de seus ataques do lado de fora da barreira. E para evitar ser acertado pelo vazio imensurável, ficou encostado no Satoru Gojo. Então, pela segunda vez, o domínio de Gojo foi destruído. Segundo round, Gojo pula para trás, no instante em que é cortado. Os cortes foram superficiais. Depois que aprendi a usar a expansão de domínio, não usava isso desde que era moleque. Não é tão ruim, hein? Kusakabe percebe que Gojo usou uma técnica chamada Emoção da Pétala Decadente. A maioria nem sabe o que diabos é isso. Ele diz que é uma técnica secreta anti-domínio das 3 famílias. Apesar de ser secreta, você sabe dela, hein, Kusakabe? O Panda comenta. Ela foi feita para repelir ataque com energia amaldiçoada direcionada a você. Justamente por isso ela não é eficaz em técnicas amaldiçoadas complexas como o vazio imensurável. Mas se for contra uma técnica simples como os cortes de Sukuna, pode vir bem a calhar. E diferente do domínio simples, a técnica não vai se desfazer. Em contrapartida, ele não vai escapar ileso da expansão. Shoko diz que ao menos é o suficiente. Agora o Gojo pode recuperar suas técnicas esgotadas com a técnica amaldiçoada reversa. Ele apenas precisa arranjar um tempo para isso. Expansão de domínio. De arranjar um tempo coisa nenhuma. Todos os que assistiam ficam em choque. Gojo expandiu um domínio absurdamente grande. Seu objetivo era engolir a expansão inteira do Sukuna com a barreira. O problema é que expandir o alcance da barreira vai deixar o domínio mais fraco. A barreira começava a rachar. Mas, antes que ela rompesse, algo inesperado acontece. Ela começa a diminuir, a encolher, até que fica minúscula. Aquilo se equiparava ao tamanho de uma bola de basquete. Tecnicamente isso deveria ser impossível, pois aquele volume não deveria conseguir abrigar sequer uma pessoa, quem dirá 2. Chozo então lembra do reino da prisão. Kusakabe então se ligou. A experiência de ter sobrevivido ao reino da prisão veio bem a calhar. Um aprendizado advindo de duras penas.
Mas ainda assim, ele não consegue entender o motivo de trocar as especificações da barreira toda vez. Miwa pergunta o que significa essa troca de especificações que ele tanto falou. Então Kusakabe explica. As barreiras, as expansões de domínio especificamente, possuem especificações internas e externas, velocidade de sua conjuração e volume. Cada feiticeiro possui uma combinação específica e única para sua própria expansão. E é mesmo? Hirugawa e Hakari. Vocês são exceções, pois suas barreiras são incluídas em suas técnicas amaldiçoadas por padrão. De qualquer forma, não é algo que possa ser mudado a seu bel prazer dessa forma. Entenderam? Isso não é normal. Por ser tão difícil, ele optou por criar uma barreira grande e reduzi-la gradualmente. Ou talvez ele só quisesse tentar usar uma barreira grande para cobrir a área do Santuário Malevolente. Mei acrescenta. Eles podiam ver a barreira tremer. Ela estava aguentando. De repente, os ataques cortantes da barreira de Sukuna tentavam romper a barreira. O Sukuna também diminuiu o raio de expansão e aumentou ainda mais a liberação de sua técnica amaldiçoada. Kusakabe diz que se a barreira for quebrada, Gojo vai ficar em uma situação pior do que já está. E logo acontece. A barreira é destruída. Mas eles logo notam que não foi só isso. O Santuário Malevolente começava a desabar. Sukuna estava com um buraco no peito e sangue vazava de sua boca. Os dois domínios quebraram juntos. O Sukuna destruiu a expansão de Gojo por fora de novo. Mas o Gojo causou tanto dano ao Sukuna que ele não conseguiu mais manter sua expansão. Kusakabe pergunta se alguém cronometrou quanto tempo a barreira de Gojo durou. Mei responde que se descontar os 9 segundos que ele levou para diminuir a barreira, foram 3 minutos. Os dois adversários agora precisavam de tempo para recuperar suas técnicas amaldiçoadas. Mas como Gojo pode usar a reversão para recuperar a técnica cansada, ele pode sair na frente. Todavia, é dito que Gojo mostrou ao Sukuna como se faz, praticamente o ensinou. Logo, certamente, agora Sukuna também pode utilizar a técnica amaldiçoada reversa para recuperar sua técnica cansada. O Rei das Maldições começa a correr, na intenção de ganhar tempo. Quando Gojo o alcança, lhe acerta um chute que o empurra para trás. Satoru se perguntava: qual é a dessa teimosia do Sukuna em usar suas técnicas amaldiçoadas sem ser aquelas liberadas pelo seu domínio? Mesmo quando eu inverti as especificações das resistências internas e externas, deixando o lado de dentro mais frágil, ele recorreu a um pacto de ligação extremamente arriscado para destruir a barreira por fora. Ele não utiliza nenhum outro método para atacar fora a expansão, o que é uma grande vantagem para mim dentro da expansão. Com nossos acertos garantidos se anulando um ao outro, ele não pode usar nada além de seu domínio e a amplificação do domínio. É uma vantagem imensa para mim. E por causa da barreira, não tem como ele usar os prédios e construções para me atacar. Além disso, eu levei vantagem nesses 3 minutos antes da barreira ser destruída. E tem mais. Porque o Sukuna não tentou usar o Mahuraga. Ele não parece ter a intenção de usar as técnicas das 10 sombras. O Sukuna possui as memórias das conversas entre mim e o Megumi, não é? Ele está com medo que eu destrua o Mahuraga com um único golpe? Nesse momento, a roda gira e sangue começava a escorrer do nariz de Gojo. Ele limpa o sangue e, ao mesmo tempo que Sukuna, ativa a expansão de domínio. Isso comprovava a teoria de que Sukuna também era capaz de usar a reversão na técnica cansada. Kusakabe diz que nesses 3 minutos, ou Sukuna vai ter que destruir a barreira de Gojo por fora, ou Gojo vai precisar infligir danos ao Sukuna, até que ele não consiga manter seu domínio. Shoko pede para Kusakabe parar de falar como se Gojo estivesse em desvantagem, pois se ele conseguir destruir o Santuário Malevolente nesses 3 minutos, vai vencer. Gojo avançava contra Sukuna e dispara uma sequência de socos. Sukuna apenas se defendia. Gojo faz um rápido movimento para ir para as costas de Ryomen e o repele contra o Santuário. Em seguida faz um movimento contrário e o atrai e dispara um soco, do qual Sukuna conseguiu defender por pouco com suas mãos. Pouco depois, os domínios são destruídos novamente ao mesmo tempo, mas era Sukuna quem estava mais ferido. Dentro do domínio, Gojo era o mais forte. Após empurrar o Rei das Maldições para longe com um soco, Gojo ativa a expansão de domínio. Sukuna também. Yuta comemorava. E agora? Pode ter sido impressão minha, mas acho que o domínio do Gojo Sensei foi expandido meio segundo antes. Sukuna usou a técnica amaldiçoada reversa para curar o corpo e demorou para expandir o domínio. Não chega nem a 0.01 segundo, mas ele foi atingido pelo vazio imensurável.
Desde a última expansão de domínio, passaram-se 2 minutos e 40 segundos dentro do domínio de Satoru Gojo. Neste momento, o santuário malevolente foi destruído. Ainda não terminei. Não vou parar só no coração. Vou destruir o seu pulmão e fígado também. Preciso deixá-lo mais perto da morte do que o Yuji no reformatório. Sukuna não tinha mais opções. Com este tesouro, eu invoco Espada de 8 empunhaduras, o princípio da divergência, General Divino Mahoraga. O Shikigami emergia diante de Gojo. Justo agora, mas antes de se adaptar ao vazio imensurável, irei destruí-lo com um único golpe. Enquanto Gojo utilizava a reversão da técnica amaldiçoada, Mahoraga erguia seu braço para o alto e acerta o piso com a lâmina. Com um simples golpe, ele destruiu a barreira do domínio de Gojo. Hã? Ele já está adaptado ao vazio imensurável? Aquele é Mahoraga, dizia Meimei, o primoroso filho da família Zenin. É um Shikigami que possui a habilidade de se adaptar a diversos ataques. Não pode ser. Será que ele já se adaptou ao vazio imensurável? Sukuna já havia curado seus ferimentos e se colocava à frente de Mahoraga. Satoru Gojo já esperava que o Mahoraga fosse uma carta na manga. O Sukuna já havia utilizado da adaptação do Mahoraga para entender a técnica de construção na sua luta contra Yorozu. As instruções do acerto garantido enviadas para essa quinta batalha de domínios foram, pelo Gojo, tudo aquilo que estiver dentro do domínio, e pelo Sukuna, tudo dentro de sua área do domínio, excluindo ele. Dessa forma, o acerto garantido do Gojo não seria neutralizado ao acertar o Sukuna. Então ele transferiu o acerto garantido do vazio imensurável nas 5 vezes para... Ele se adaptou ao vazio imensurável em 0.01 segundo? Impossível. A roda não girou. Além disso, o Mahoraga se manifestou só depois. O Sukuna estava apanhando de propósito para se adaptar? Não. Ele transferiu o acerto garantido para a alma do Megumi. Algum problema? Você está fazendo uma cara de quem quer perguntar alguma coisa. Que nada. Fico feliz que você parece estar mais desesperado do que eu pensava. Não tanto quanto você. Pra ser sincero, é um saco aguentar os efeitos dessa sua técnica amaldiçoada vazio e imensurável, que você só pode reproduzir dentro de seu domínio. Primeiro, eu queria me livrar dessa sua carta na manga. No período em que estava dentro do domínio e não podia usar a amplificação, fiz Megumi Fushiguro receber todo o dano com a técnica amaldiçoada das 10 sombras. Graças a isso, não podia utilizar nenhuma técnica amaldiçoada senão aquelas que partiam do domínio. Apesar de tudo, ainda saí por cima. Ao fazer-lhe assumir o processo de adaptação, você não criou um resultado final, não é? Você não está adaptado ao vazio imensurável como a alma do Megumi. Se eu expandir o domínio novamente, você vai precisar invocar o Mahoraga de novo. Então agora vou te obliterar de uma vez só. Você não consegue mais expandir o seu domínio. Ele estava certo. Na tentativa de expandir o domínio, sangue começou a vazar do nariz e da boca de Gojo. Você está regenerando sua técnica inata exausta com a técnica amaldiçoada reversa. Parece que você extrapolou a sua exaustão. As técnicas amaldiçoadas são gravadas no seu cérebro. Geralmente ficam no córtex pré-frontal direito. Você estava destruindo a parte do seu cérebro que contém a técnica inata esgotada e a regenerando com a técnica amaldiçoada reversa, como se fosse uma peça nova. E com isso resetava as técnicas amaldiçoadas que você já havia exaurido. Yuta fica em choque. Nem que seja só uma vez, fazer isso é muito arriscado. O cérebro, especialmente a região que envolve as técnicas amaldiçoadas, é como uma caixa preta. Não é tão simples de regenerar quanto vocês pensam que é. Dá pra dizer que ele praticamente morreu em cada uma das vezes que fez isso. E ele ainda fez isso 4 vezes. Contando com agora foram 5. Eu pensei que o Gojo estivesse acostumado a regenerar o cérebro, mas quer dizer que mesmo ele ainda tem sequelas. O Sukuna não teve que fazer isso tantas vezes, então ainda aguenta mais um pouco. Recuperar carne e ossos é bem diferente disso, não é? Você está chegando ao seu limite. Mesmo que consiga expandir o seu domínio, você vai morrer, já que não teria precisão suficiente para resistir a mim. Agora vou expandir o meu domínio fechando a barreira. Você não poderá fugir. Tudo o que preciso fazer agora é te cortar e me adaptar ao seu ilimitado. Adeus, o mais forte. Você é só um cara qualquer que nasceu em uma era onde eu não existia. Ordinário. Expansão de domínio.
Antes que o santuário se erguesse, ele é estraçalhado. É quando os demais percebem. Aquilo que aconteceu com Gojo também aconteceu com Sukuna. Só que pior, sangue vazava até de seus olhos. O Sukuna foi atingido pelo vazio imensurável por menos de 10 segundos, mas, assim como Satoru Gojo, o dano recebido em seu cérebro foi o suficiente para que o tornasse incapaz de expandir o seu domínio. Satoru caía na gargalhada. É bom, não é? Meus alunos estão vendo, então vou me exibir mais um pouquinho. Sukuna é atingido por um poderoso soco na cara. Enquanto isso, Kusakabe pergunta: alguém aqui já levou uma surra de verdade do Gojo? Alguns dizem que já tentaram bater nele. Yuta então fala: se de verdade você quer dizer que ele usou seu ilimitado, então sim. Hakari diz que também. Kusakabe acrescenta: ele usa o azul e soma com um golpe fortalecido em energia amaldiçoada. Isso não só aumenta o poder, mas te deixa com a sensação de ter recebido um contra-ataque também, o que deixa tudo pior. Hakari diz. Kirara pergunta se doeu. Eu vomitei. Os alunos agredidos respondem. Itadori então comenta: o Nanami também disse que se eu quisesse continuar sendo um feiticeiro, não deveria me comparar ao Gojo. Aquele cara, ele desfere golpes críticos como um jab, faz até minha técnica parecer fácil. Em outras palavras, ele está em outro patamar. Kusakabe então conclui: o que eu quero dizer é que nem eu entendo mais o que o Gojo tá fazendo, então não me perguntem. Gojo arrasta Sukuna contra o asfalto, criando uma trilha de destruição. Em seguida, o agarra pela camisa e o lança contra um muro, o fazendo atravessá-lo. Então utiliza o azul para atrair os escombros para Sukuna, e sai de lá, os destruindo. Mas Gojo já esperava por isso, e preparava um chute. Sukuna conseguiu desviar-se abaixando, mas um segundo chute vinha para afundar seu crânio. De repente, a roda do Mahoraga que estava sob a cabeça de Sukuna começa a escurecer. No último segundo, Sukuna conseguiu se esquivar e contra-atacou, mas Gojo passou a se mover tão rápido que naquele momento parecia ter se multiplicado. Sukuna percebe quais são as imagens falsas e agarra o punho do adversário e já dispara um soco mirando a cara de Gojo, que no último segundo colocou sua mão na frente do rosto para diminuir o impacto. Ainda assim, Satoru foi jogado para trás e se segurou em um semáforo. Nesse instante, a roda do Mahoraga girou. Quando ele me toca usando a amplificação de domínio, a roda do Mahoraga fica preta. Posso presumir que a adaptação é interrompida quando isso acontece. Ele não consegue usar a expansão de domínio, mas consegue usar a amplificação. A parte do cérebro que foi danificada deve ter sido aquela relacionada às técnicas de barreira. Quando a luz do semáforo fica verde, Gojo e Sukuna avançam. Ao passar pelo Sukuna, Gojo dá a volta para disparar um soco, mas Sukuna é mais rápido, ele atira o semáforo. Enquanto isso, os que assistiam se perguntavam o motivo de Mahoraga não ter vindo. Eles chegam à conclusão que é por causa da técnica do ilimitado do Gojo. Talvez precise de várias rotações. Quando o semáforo de pedestre fica verde, Gojo e Sukuna começam a caminhar e sair da ponte. Você percebeu? Gojo pergunta. Você precisa fazer a roda girar 4 vezes. Ainda faltam 3. Vai precisar de várias rotações do Dharma para fazer o Mahoraga se adaptar ao Mugen. A informação deixa os demais sob pressão. Contagem regressiva. Até eu fazer esse seu sorrisinho desaparecer. Sukuna diz. E aquele sorrisinho que você estava fazendo? Gojo retruca tentando imitar o sorriso. Eu vou te matar antes das 3 rotações. Hana e Itadori se perguntam se Gojo se esqueceu do Megumi. Isso, ninguém liga pra ele. Kashimo comenta. Sukuna continuava evitando os golpes de Gojo, que o perseguia. A roda gira pela segunda vez. Agora só faltam 2 giros. A roda gira pela 3ª vez. Falta apenas mais um. Itadori pergunta se para a adaptação acontecer, ele precisa de tempo ou será que são pontos de experiência que vêm com ataques sofridos. Bom, considerando que o Gojo só está utilizando a técnica amaldiçoada do lapso, a resposta não importa. Tanto faz. Simples assim. A perseguição ao Sukuna continua, levando os 2 adversários para dentro de um prédio. Hora de acabar com isso. Você acha que eu vou usar só o azul e vai ter problemas para lidar com algo inesperado. Quando Sukuna passa do outro lado de uma coluna, Gojo usa o vermelho. A roda escurece. O vermelho repele a coluna e voa em Sukuna, junto aos destroços.
Ele havia utilizado a amplificação para diminuir o dano, que apesar de pequeno, existiu. Gojo chega à conclusão de que a amplificação pode neutralizar o ilimitado neutro, ou com baixa liberação de energia amaldiçoada, mas só consegue diminuir o dano de técnicas fortalecidas como o azul e o vermelho. A tensão aumentava. Ele vai se adaptar, exclamava Itadori. Gojo vai rapidamente para as costas de Sukuna, que se vira para sua direção e provoca. Por que a pressa? Ficou desesperado depois do seu truque ter falhado? Sabe o vermelho de agora? Ainda não explodiu. O vermelho então explode nas costas de Sukuna. Gojo havia ido para o outro lado para atrair a visão do adversário. Por trás? Entendi. Ele usou o formato do prédio. Ele já tinha planejado usar o interior do lugar desde o começo. A explosão empurrava Sukuna para frente. Gojo estica seu punho para trás e o atinge no estômago com um poderoso flash negro. A força foi tanta que os olhos de Sukuna reviravam e a roda de Mahoraga cai no chão. E lá, o quarto giro acontece. O portal das sombras se abre. Mahoraga emerge e corta Gojo com a lâmina. O ataque o acertou no trapézio esquerdo. O desespero aumentava, mas Itadori ainda acredita. Ainda dá. Mesmo que ele tenha se adaptado à intangibilidade, eles estão equilibrados. Ainda que o sensei sofra algum dano, ele se cura na hora. Shoko diz que não é tão simples. As feridas dele estão claramente se curando mais devagar. Ele acabou de usar o vermelho, então ainda consegue usar a técnica amaldiçoada reversa. Mas a sua liberação de energia amaldiçoada com certeza diminuiu. Na verdade, isso deve ser um problema no cérebro. Pelo menos o Sukuna está com o mesmo problema. Mesmo que o oponente seja o rei das maldições mais forte da história, nenhum deles sequer cogitava que a possibilidade de Satoru Gojo ser derrotado cruzaria suas mentes. E o mesmo acontecia com o próprio Gojo. Há quanto tempo? Ele refletia. Então lembra da luta contra Toji. Apesar da situação, Gojo estava sorrindo. Quanto maior eram os sinais de sua derrota, maior era a satisfação. A força absoluta ocasiona a solidão. Agora ele é preenchido por... Gojo dispara uma sequência de golpes em Mahoraga e o empurra para trás. Satoru começa a entoar sua técnica amaldiçoada para melhorar a liberação de energia. Então, após aplicar a reversão, ele prepara um segundo vermelho. Para evitar o ataque, Sukuna invoca a fuga dos inimigos. O flash negro foi duro, hein? Já acordou de seu sono de beleza? Ele dispara o vermelho, destruindo o piso daquele andar. Todos começam uma corrida. Ele tá usando Mahoraga ofensivamente. Para garantir que ele não seja destruído, o Sukuna o protege e cria aberturas, facilitando o ataque para ele. Sukuna atira um extintor de incêndio, o estourando próximo de Gojo. É quando Mahoraga ataca. Sukuna junta as mãos, o que deixa Choso incrédulo, pois aquela era a postura do sangue perfurante. O ataque voa na direção de Gojo, enquanto ele se defendia de Mahoraga. Ele usa o braço esquerdo para bloquear o disparo de Sukuna, o que abre uma brecha para Mahoraga atacar novamente. Mas Gojo consegue se esquivar por pouco. Ele não tá agindo só como suporte. Quando Mahoraga anula a intangibilidade, o Sukuna também parte para o ataque. Uma luta de 2 contra 1. Além disso, ser capaz de usar a habilidade do Shikigami sem sequer manifestá-lo? Para ser capaz de usar o poder do elefante abundante com a postura do sangue perfurante, isso demonstra uma habilidade de adaptação tão grande quanto a minha. Sem a expansão de domínio para imbuir a sua técnica amaldiçoada, ele não vai conseguir usar o santuário e a técnica das 10 sombras ao mesmo tempo. Resolveu aumentar seu arsenal com os outros Shikigamis só porque o Mahoraga já está adaptado? Isso significa que o Mahoraga vai levar ainda mais tempo para se adaptar ao vermelho do que levou com o azul. Bom, isso é melhor do que o Mahoraga se adaptar a todas as minhas técnicas. Não me leve a mal, mas não é mais 2 contra 1. Nue. Totalidade. Sukuna invoca uma fusão de algumas das outras sombras. A besta quimera, mandíbula repulsiva. Agora são 3 contra 1. Você tá parecendo ET no meio desses dois. Os 3 começam uma série de ataques simultâneos. Gojo conseguiu evitar todos os ataques. Então, ao pular para trás, atirou um vermelho na cara de Mahoraga. Mas não serviu. Fez efeito, mas pouco. Isso não deve ser só pela baixa liberação de energia amaldiçoada. O vermelho só havia acertado uma vez. E antes nem tinha sido um ataque direto. Será que sua adaptação acontece de forma gradual ao invés de ser de 0 a 100 de uma vez? Então só há uma maneira de acabar com Mahoraga com um único golpe. É um ataque com risco grande, já que Sukuna vai estar atento.
Só pelo fato de estarem priorizando me impressionar ao invés de se adaptar ao vermelho, comprova essa hipótese. Mas não tenho outra escolha. Vou ter que usar uma técnica do vazio irrestrita. Yuta estava cansado de só assistir e decide que vai se juntar à luta. Volta aqui, não se intrometa, até porque o próximo da fila pra lutar contra o Sukuna sou eu, Kashimo diz. Se acalme, Okotsu. Ele está certo sobre isso. O Gojo disse para não interferirmos a menos que Sukuna esteja mais fraco do que a gente. As circunstâncias são outras, não é? O Sukuna não consegue mais usar a expansão. E com aqueles Shikigamis, eu e Arika podemos dar um jeito. Itadori o encoraja. Vai nessa. É o que precisa ser feito. Kusakabe fica aborrecido, dizendo que os pirralhos não entendem nada. Mei então diz que as condições de vitória do Gojo e Sukuna são diferentes, pois Gojo só precisa derrotar o Sukuna, mas pro Sukuna não basta só vencer o Gojo, já que ele vai ter que enfrentar todos os que estão nesta sala em seguida. Ou seja, ele deve ter algum truque guardado. Então, se o Okotsu e os outros forem lá, ele usaria o tal truque em todos de uma vez. Está dizendo que não devemos provocá-lo? Sim. Também precisamos ficar atentos com os outros monstros como Uraume. No momento, o Sukuna está se segurando. E o Gojo não precisa se segurar. Se formos lá, só seremos fardo. O cenário atual já é aquele com melhor chance de vitória. Kashimo pergunta se todos os feiticeiros modernos são assim. Vocês não entendem nada, não é? Essa luta é do Gojo e só dele. Não me interessa o resultado. Não é certo nenhum de nós se intrometer. A batalha se estendia para fora do prédio. Após arrancar o rabo de cobra da quimera, Gojo reflete. O Nui herdou a grande serpente, o tigre mórbido e o cervo circular. O principal problema aqui é a capacidade regenerativa do cervo circular. Ele não está adaptado ao ilimitado como Mahoraga, mas também preciso derrotá-lo com um golpe só. Mahoraga finca a lâmina no chão e aplica um grande corte. Gojo se esquivou. Depois se esquiva de uma segunda investida e revida-lhe atirando uma corrida, fazendo o General cair. A quimera se aproxima de Gojo, mas leva só um socão. Você tá se tornando previsível. Vai ser um problema o Sukuna ficar segurando. Preciso cuidar logo da quimera. Está tudo bem por enquanto. Não posso dar brechas para ele usar o roxo. Aquele roxo usado no começo da luta deveria ter algum pacto de ligação para ter um aumento acima de 120%. Ao olho nu, ele deveria estar a uns 4 km de distância. Por isso só perdi meus braços fortalecidos com energia amaldiçoada. Mas agora que não estou com força máxima, se ele soltar um roxo dessa distância, mesmo que só com uma liberação de 100%, seria mortal. Ei, Mahoraga, qual é a sua? Eu esperava mais de você. Você não é mais a sombra do Megumi Fushiguro. Você agora é a minha sombra. Mostre o que sabe fazer. De repente, o braço direito de Gojo é decepado. Mahoraga aplicou um ataque cortante, que não partiu só o braço de Satoru, mas também um prédio lá atrás. Estavam todos chocados. O Mahoraga lançou um ataque de corte igual ao de Sukuna. Sukuna se junta aos Shikigamis para não dar tempo para Gojo regenerar o braço. Afinal, sua capacidade de cura estava muito reduzida. Ele é acertado por um chute de Sukuna na cara, o que o empurra para trás. Nue vai para suas costas, ele acerta um soco na nuca, mas não deu nem pro cheiro, desde o começo. Você é o único que tá fora de sintonia aqui. Ele afunda a cara do Shikigami com um soco. Em seguida, lhe dispara o ajuda, o empurrando pra longe e o comprimindo até explodir. 41 segundos depois disso, no campo de batalha de Shinjuku, Gojo mais uma vez deixará uma marca no local com a técnica do vazio roxo. Um segundo flash negro. A pressão de Satoru Gojo aumenta. Seu braço é restaurado. Pela primeira vez em 1000 anos, Ryomen Sukuna, o rei das maldições, está aflito. Gojo acertou um forte soco em Mahoraga, que o jogou para trás de Sukuna. Sukuna tenta atingir o adversário com um soco, mas Satoru o agarra pelo braço e o joga contra Mahoraga. Gojo então dispara mais um flash negro, mirando Sukuna, mas Mahoraga o protegeu com os braços. O segundo ataque os faz atravessar o prédio. E Gojo seguia lá fora. Ele voltava a entoar.
a elevação de energia amaldiçoada. A energia amaldiçoada que transborda do feiticeiro pouco antes de sua técnica ser acionada. Acontece pouco antes de uma expansão de domínio e pouco antes da ativação do efeito do golpe certeiro da técnica, por exemplo. Uma elevação sempre antecede uma habilidade importante. E isso também acontece com Gojo, que tem alta eficiência energética, ainda mais se tratando da forma do vazio roxo. Sukuna concluiu que a elevação que acontecia diante de seus olhos era o vermelho da técnica amaldiçoada reversa, dada a dimensão do encantamento e da energia. Essa conclusão não estava errada de maneira alguma. O Mahoraga será atingido por isso e passará pela adaptação. Mas Gojo mirou seu ataque para cima e não para os inimigos. Sukuna parecia ter entendido o plano, então gritou pelo nome de Mahoraga, que começava a pular entre os andares, com o objetivo de parar o ataque de Gojo. A forma do vazio roxo colide as técnicas de lapso e reversa, e gera uma massa imaginária que é explodida. Na direção do vermelho disparado por Gojo, havia o azul, que tinha esmagado a quimera, e continuava ativo. Tal qual o vermelho que foi disparado e contornou o prédio, acertando Sukuna pelas costas. Este vermelho não toma velocidade antes de explodir. Mahoraga recebe ordens para alcançar primeiro o azul, que pode ser eliminado agora que a adaptação foi finalizada, evitando assim sua colisão com o vermelho. Um pensamento automático de tarefa concluída percorre a mente de Mahoraga. A força gravitacional do azul faz com que Satoru Gojo se mova em alta velocidade, colocando-se entre Mahoraga e o azul. Sequer há necessidade de escolher um alvo para suas técnicas, já que adaptado ao azul, Mahoraga não é afetado pela força gravitacional. Aqui, a adaptação acaba saindo pela culatra. Antes de colidir com o azul, o vermelho será atingido pelo sangue perfurante e acabará explodindo. Tarde demais. Nesse momento condensado de tempo, o encantamento do azul é entoado. O encantamento restaura a emissão de energia do azul, que engole o sangue perfurante de Sukuna. Corvo cântico. O espaço entre as duas faces. Yuta pedia perdão a Kusakabe. Se eu tivesse me intrometido, ele não teria conseguido usar isso. O vermelho e o azul então se juntam, dando forma ao vazio roxo. Após a junção, uma imensa explosão aconteceu, varrendo grande parte daquela área. Sukuna estava queimado e ensanguentado. Gojo, que também fora atingido pela explosão, se aproximava. Um roxo ilimitado sem restrições de direção, envolvendo até a mim mesmo. Ainda assim, teve uma diferença nos danos que recebemos. Pelo jeito, ter sido minha própria energia amaldiçoada fez uma grande diferença. O resultado deu certo. Aquele roxo à distância também foi uma boa improvisada, né? Foi minha primeira autoexplosão. O Gojo recuperou a quantidade de emissão de energia depois do flash negro. Que ideia é essa de testar uma técnica pela primeira vez de última hora, hein? Agora está enfrentando um Sukuna que perdeu o Mahoraga. Está com uma cura lenta e recebeu um dano absurdo sem poder usar amplificação. Isso quer dizer que... Sim, o Gojo venceu.